Vamos ver se está funcionando? Deixa eu abrir aqui a outra tela, né, que a gente tinha. E vou me logar agora na mesma sala, só para a gente ver se está funcionando, né? Vou colocar aqui Danilo. E olha só, ele está funcionando aqui. Se eu enviar uma mensagem... Oi, Dani, tudo bem? Ele está recebendo aqui na nossa sala perfeitamente, né? Vou colocar aqui, oi, Danilo, tudo, e você? Então, tá funcionando. Fala Dev, seja muito bem-vinda e bem-vinda a mais um Code Drops aqui no canal da Rocket City. Meu nome é Dani Leão e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês também têm pedido bastante. Eu já quero aí agradecer vocês que têm comentado, que têm compartilhado, que têm interagido também com os nossos vídeos, tá bom? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Socket, né? Sobre o WebSocket, AWS, enfim. A gente encontra aí diversos nomes, né? Diversas formas de representação do WebSocket. E para a gente começar, vamos entender primeiro o que é esse WebSocket, qual que é a diferença entre ele e o HTTP, quando que a gente utiliza, qual o melhor cenário para a gente utilizar, tá? Então, para a gente entender, vamos entender primeiro como que funciona, né, a comunicação do nosso servidor HTTP entre o cliente e o servidor, para aí sim a gente entender o que é, né, esse WebSocket, tá? Então, quando a gente tem ali um servidor de HTTP, né, onde a gente tem ali o nosso cliente e o nosso servidor, e aí a gente pode entender o nosso cliente como sendo uma aplicação front-end e o nosso servidor sendo a nossa API, tá? Então, toda requisição que é feita entre eles, o cliente faz uma requisição para o servidor, né? Então, ele envia ali um request. O servidor, ele vai processar toda essa informação, toda essa requisição, vai ali acessar banco de dados, fazer regra de negócio, toda a lógica por trás que tem essa requisição e vai retornar uma resposta para esse cliente que solicitou essa requisição. Nesse momento, né, que é feito todo esse trajeto, existe uma comunicação entre o cliente e o servidor. A partir do momento que o servidor ele retorna essa resposta para o cliente, já não existe mais essa conexão, né? Essa conexão, ela é quebrada, ela é finalizada, e aí quando o usuário ele precisa, né, de alguma informação do servidor, ele precisa enviar novamente uma requisição, e aí é aberta uma nova conexão entre cliente e servidor, e aí fica nesse processo, né? Então, cliente envia uma requisição para o servidor, é processada ali as informações, servidor retorna essa resposta para o cliente, conexão é fechada, tá? Quando a gente fala de protocolo HTTP, né, de comunicação via WebSocket, o que a gente tem? A gente tem, né, a comunicação... e um parênteses aqui importante, né? No protocolo HTTP, para o cliente ter ali alguma informação, ele sempre precisa requisitar do servidor. O servidor não consegue enviar, agora eu quero enviar uma mensagem para o cliente, vou lá e envio. Não, o cliente ele precisa solicitar essa informação para o servidor, e aí o servidor ele responde, tá bom? Quando a gente tem ali a comunicação via WebSocket, o que a gente tem? A gente tem o mesmo cliente e o mesmo servidor fazendo uma comunicação, só que essa comunicação ela fica ativa. Então, o cliente, toda vez que ele precisa requisitar alguma informação, ele não vai criar uma nova conexão. A conexão é criada em um primeiro momento, e aí o usuário, né, o cliente, ele vai solicitar ali alguma informação, o servidor retorna essa informação para ele. Retornou a informação, a conexão continua ali rolando, né? Se o servidor precisar retornar alguma informação para o cliente, por exemplo, preciso enviar uma notificação que o usuário ele tem uma nova mensagem. Isso é muito utilizado. Instagram, Facebook, Discord, né? Nessas redes sociais que a gente vê. Então, o servidor precisa enviar uma comunicação, uma notificação, emitir um evento para o cliente. Ele consegue fazer sem problemas nenhum utilizando o WebSocket, diferente do que a gente via no protocolo HTTP, né? Então, a gente utiliza bastante o WebSocket, o Socket, quando a gente quer criar um chat ali, quando a gente quer ter uma comunicação em tempo real, quando a gente precisa notificar, né? Ter notificações ali em tempos reais para os nossos usuários, né?
Tudo isso a gente utiliza o WebSocket. E aí, a primeira coisa é, Dani, então eu posso utilizar para tudo? Não, não é em todo momento. A gente tem os cenários ideais onde a gente utiliza o WebSocket, né? Que é quando a gente precisa realmente fazer a comunicação em tempo real, quando a gente quer criar um chat, quando a gente quer ter uma notificação ali para o usuário, né? Então, não é simplesmente sair utilizando aí, agora eu vou colocar o protocolo WebSocket em tudo, não. A gente precisa utilizar, né, onde ele se encaixa melhor, no que ele foi criado para ter ali a sua funcionalidade, tá bom? E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E o que a gente vai desenvolver? A gente vai desenvolver aqui uma aplicaçãozinha onde a gente tem aqui algumas salas, né, que os nossos usuários vai poder entrar para se comunicar, né? Então, por exemplo, eu quero entrar numa sala que fala sobre Node. Eu vou digitar aqui o meu usuário, né? Clico em entrar e aí ele vai ter aqui, né, o olá, o nome do usuário, informando em qual sala que ele tá. E eu vou poder falar, né, aqui dentro da sala: oi, tudo bem? Enfim, vou ter aqui, né? E aí a nossa mensagem, ela vai acontecer aqui, né? A nossa comunicação vai acontecer aqui em tempo real. Eu posso, por exemplo, fazer um logout, ir para uma outra sala, né? Digitar aqui o meu usuário, eu vou estar na sala de Java, enfim. A gente vai conseguir fazer essa comunicação. A biblioteca que a gente vai utilizar vai ser esse Socket.io, que é uma biblioteca sensacional, que vai ajudar bastante para a gente fazer essa comunicação. E aí a gente vai ver ao longo do vídeo como que a gente pode fazer, como que funciona, como que o usuário ele vai enviar uma informação, como que ele vai receber, qual que é a diferença, né, ali entre uma comunicação via HTTP, como cria um servidor, enfim. A gente vai fazer bastante coisa nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá, sem mais demora, vamos lá pro código. Bom, então já tô aqui com o meu VS Code aberto e eu deixei aqui alguns códigos já, um pouquinho de código aqui já preparado pra gente não perder tanto tempo, que é a parte da estilização. Então, uma estilização bem simples, só pra gente conseguir deixar um pouquinho mais bonito. Eu tenho aqui então o meu index.html, né, que é bem simples também, que a gente vai ter aqui algumas opções de select, né, das salas que o usuário ele vai poder acessar e o usuário, né, para digitar qual que é o username dele, tá? E aqui, quando a gente clicar no botão, né, quando a gente der um submit, ele vai enviar então para esse nosso HTML aqui do chat, que eu já deixei aqui também algumas coisas configuradas que a gente pode até ver aqui. Deixa eu colocar. A gente tem aqui, né, então vai ter olá, o nome do usuário e qual a sala que ele acessou. E a partir daqui, então, a gente vai ter a troca de mensagens, né? Então, eu tô pegando aqui qual que é o usuário que tá enviando a mensagem, qual que vai ser a mensagem e qual o horário que o usuário ele enviou essa mensagem. Aí, se ele clicar aqui em logout, ele vai voltar ali para a página do index, né, para ele poder selecionar uma outra sala, tá? Então, bem simples o código que eu tenho aqui. Já deixei também o TypeScript aqui configurado, né, que eu gosto bastante de utilizar o TypeScript. Como eu sempre falo, eu acho que, pelo menos para mim, né, eu acredito que a produtividade aumente um pouquinho, né? Então, agora vamos começar, então, a inserir as nossas dependências. E para a gente começar, deixa eu dar um clear aqui. Vou começar adicionando o Express, que a gente vai precisar do Express, e também o Socket.io, tá? Acredito que esses dois é o que a gente vai precisar por enquanto. E aí também preciso das tipagens, né? Então, deixa eu colocar aqui o types@express. E, se eu não me engano, também tem o types@socket, isso mesmo. Tudo como dependência de desenvolvimento. Opa. E aqui, deixa eu já criar aqui a minha pasta src, né, com o nosso arquivo de server.ts. Começar importando aqui o Express. Criar aquele Express bem básico aqui, né? Dar um app.listen. Deixa eu ver o que ele tá reclamando aqui. Acho que ele deu uma bugadinha aqui, deixa eu ver. Eu já tô aqui com o meu VS Code aberto, tá? E eu tenho aqui só alguns arquivos que eu já deixei criado pra gente não perder tanto tempo, que é o arquivo de estilização, né? Coloquei aqui algumas configurações bem básicas da parte de estilização, então não repare aqui que tá bem simples o front mesmo, só pra gente conseguir testar.
Eu tenho aqui um index.html, que é onde a gente vai poder selecionar a classe que a gente quer, a sala, né, que a gente quer entrar para fazer a interação. Então aqui a gente poderia pegar, por exemplo, do banco de dados, mas eu vou deixar aqui fixo por enquanto. O usuário ele vai digitar qual que é o username dele e vai clicar em entrar, e aí ele vai ser redirecionado para esse chat.html, e aqui ele vai ter algumas informações, né? A partir daqui desse chat.html que é onde vai começar de fato a interação entre os usuários, né, que estão ali dentro da sala. E aqui eu deixei também algumas partes do código só pra gente se basear, né, que é o que a gente pode ver aqui. Então eu tenho aqui um botão de logout, que quando eu clico ele me redireciona novamente para o index.html, se eu quiser mudar de sala, né, por exemplo, tá? Eu tenho aqui qual que é o usuário, né, que entrou na sala. E tenho aqui, então, qual que vai ser a sala que o usuário ele entrou. Então, por exemplo, se eu estiver na sala de Node, aqui vai estar escrito sala Node, né? Se eu estiver na sala de Java, de Elixir, enfim, vai estar aqui o nome da sala só para a gente conseguir identificar em qual sala o usuário ele tá. E a partir daqui, então, quando o usuário for digitando a mensagem, né? Ele vai ser listado aqui com o nome do usuário, qual o texto que ele escreveu, qual que é a mensagem e quando que essa mensagem ela foi gerada, tá bom? Então aqui agora a gente pode começar instalando as nossas dependências, tá? Eu deixei aqui também já criado, né, o TypeScript aqui, já gerei aqui bem simples, só pra gente não perder muito tempo, tá? Vou começar instalando então as dependências do Express e do Socket.io, que são as dependências que a gente vai utilizar no nosso projeto. E também preciso das tipagens. Então vou instalar as tipagens do Express e também do Socket.io como dependência de desenvolvimento. Deixa eu criar aqui uma pasta src. Crio aqui meu server.ts. Import express from express. Vou criar aqui um servidor bem básico só pra gente começar. app.listen. E eu vou rodar esse servidor aqui na porta 3000. Então vou colocar aqui. Sempre gosto de colocar um console log aqui, só para ter certeza que a aplicação ela tá rodando, tá? Bom, basicamente isso que a gente precisa por enquanto. Deixa eu já criar aqui um script. Vou colocar aqui como script de dev. Vou rodar ele utilizando o TS Node Dev, tá? Como eu tô utilizando o TypeScript, então eu utilizo essa biblioteca aqui para ela fazer todo o gerenciamento, né? Converter o nosso código para a gente não precisar ficar fazendo o build para o JavaScript, tá bom? O que a gente precisa agora? A gente já criou aqui o nosso Express, agora a gente precisa criar o nosso servidor do Socket, né? Então a gente vai utilizar o servidor, né? A gente vai ter um servidor para as nossas rotas ali, para nossa API, e vamos imaginar que a gente vai ter também um servidor para o nosso WebSocket, tá? Então para isso eu vou importar o HTTP, né, de dentro do pacote de HTTP mesmo, tá? E aqui eu vou criar um servidor utilizando esse HTTP. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um const server http igual http.createServer e vou passar esse meu app aqui, tá? Do Express. Por quê? Se eu fizer, eu consigo fazer somente com HTTP sem problema nenhum, mas se por acaso eu quiser utilizar o Express como meu framework, né, para as minhas rotas ali de uma API REST, então eu consigo utilizar, né, o pacote HTTP do Node também embutido com o Express, tá? E a partir daqui, então, a gente vai criar um servidor com o Socket. Para isso, eu vou importar de dentro do Socket o server e vou fazer o seguinte, const, deixa eu colocar aqui como io igual a new server e eu passo o meu server HTTP para dentro dele, tá? Então aqui basicamente o que a gente vai ter? A gente vai ter um servidor para as nossas rotas quando a gente quiser utilizar o Express, né? Então se eu quiser aqui dar um app.get, .post, eu consigo sem problema nenhum. E aí eu reaproveito esse meu servidor para eu criar aqui o meu servidor com Socket, tá? Só que aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, porque para eu utilizar esse I/O em outro arquivo, eu preciso exportar esse meu I/O. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui
um arquivo http.ts, vou trazer tudo isso para cá, tá? E aí, ao invés de eu dar um app listen aqui, tá? Eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou exportar o meu server HTTP e o meu I/O. E agora aqui no meu server, vou apagar isso daqui. E ao invés agora de eu dar um app.listen, eu vou dar um server http.listen, tá? Então eu não vou iniciar o servidor do Express. Como eu criei aqui, né, esse meu server HTTP utilizando o meu Express, eu posso utilizar aqui o server http.listen e ele vai funcionar da mesma forma, tá? E agora aqui dentro desse meu arquivo, eu tenho acesso também a esse meu socket, né? A esse meu I/O, que é o que a gente vai utilizar nos nossos arquivos, tá? Aqui no nosso package.json, ele vai continuar também chamando o nosso server e a gente pode testar dando um yarn.dev, yarn.dev, né? Yarn.dev não, yarn.dev, e a gente vê aqui, ó, servers run on port 3000. Então o nosso servidor ele tá funcionando. Agora o que a gente precisa? É fazer o nosso socket rodar, né? Então eu vou criar aqui um arquivo websocket.ts e tudo que for relacionado ao WebSocket, a gente vai colocar aqui dentro desse arquivo, tá? Eu vou começar importando aqui o I/O de dentro de HTTP, né? Então esse daqui é esse nosso I/O aqui que a gente importou, né? Que ele tá criando aqui um servidor utilizando esse server HTTP, tá? E para a gente conseguir fazer esse nosso arquivo ser chamado, eu vou importar ele aqui embaixo, só que eu só vou importar o arquivo, tá? E aí, automaticamente, quando o nosso servidor subir, tudo que tiver aqui dentro desse nosso WebSocket, ele também vai passar a funcionar sem problema nenhum. Então, agora aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é permitir que o nosso cliente ele se conecte com a nossa aplicação. Para isso, se eu der aqui um I/O ponto, ele vai me dar algumas opções que a gente pode utilizar, né? A gente vai utilizar basicamente umas 3 opções, né, para esse nosso exemplo, mas ele tem muitos outros métodos que a gente pode utilizar. Mas para a gente começar, então, eu vou dar um IO.on e aqui eu tenho algumas opções que eu posso passar para ele. Eu vou passar aqui o connection, que significa o quê? Olha, assim que o meu cliente se conectar com a minha aplicação, eu quero que você chame esse método, né, essa connection, que vai gerar uma conexão entre o cliente e entre o servidor. A partir daí, ele vai gerar um socket. Vamos imaginar que o socket vai ser a representação do nosso cliente dentro do nosso servidor, tá? Então, toda vez que um novo cliente ele se conecta na nossa aplicação, é gerado um socket para ele. Aí, dentro desse socket, eu posso passar algumas opções e uma delas que a gente tem acesso é o ID dessa conexão, tá? Bom, para a gente ver se tá funcionando, eu vou colocar aqui um console log, pedindo para ele pegar, né, o socket.id, para a gente ver se o nosso usuário ele tá conseguindo se conectar na nossa aplicação, beleza? Deixa eu minimizar aqui. Agora, o que a gente vai fazer? O nosso index aqui, a gente não precisa mexer, tá? Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição com um código para você poder visualizar, se você quiser copiar, sem problema nenhum, tá? Agora, aqui no nosso chat.js, como eu já deixei aqui esse meu socket.io, né, que é o meu client, o meu JS client, a gente pode fazer o seguinte, deixa eu vir aqui, eu vou criar aqui um const socket igual io, simplesmente isso. Tá? Eu poderia passar aqui, né, dizendo que o meu servidor, ele vai estar no localhost 2.3000, né? Se eu tivesse, por exemplo, o meu servidor rodando numa outra porta, né, que não fosse essa porta aqui que tá rodando o server, aí a gente poderia colocar aqui sem problema nenhum. Mas como a gente vai estar utilizando o mesmo servidor, né, tanto para as nossas rotas via HTTP, quanto também para o nosso protocolo WebSocket, então eu não preciso colocar, porque por padrão ele já pega qual que é a porta, qual que é todo o server da nossa aplicação, tá?
E o que a gente vai esperar é que quando a nossa aplicação ela subir, né, quando a gente chamar essa nossa classe aqui do chat, ele vai se logar aqui no nosso WebSocket, tá? E aí, deixa eu limpar aqui e rodar novamente. E vou chamar aqui então, deixa eu voltar aqui para o index.html. Na verdade, eu esqueci de fazer uma pequena coisa aqui. Por quê? Eu preciso dizer para o meu Express que tudo que tiver aqui dentro dessa minha pasta public, ele vai acessar ali pela URL, né? Por exemplo, eu quero que ele não utilize nenhuma rota para acessar as minhas páginas. Eu quero que ele utilize o próprio nome do arquivo para acessar as minhas rotas, tá? Aqui, por que ele está conseguindo acessar aqui, né? Eu tenho aqui uma dependência aqui, uma extensão aqui, Live Server, né? E aí ele consegue rodar arquivos HTML, tá? Então, aqui dentro do meu HTTP, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um app.use express.static, tá? Deixa eu importar aqui o path que a gente vai precisar usar. Eu vou passar aqui um path, path.join dir name. Eita. Volto, né, um diretório, porque eu tô aqui no SRC, eu preciso que ele volte um diretório. E eu vou dizer para ele que tudo que tiver na pasta public, eu quero acessar estaticamente, beleza? Então agora sim, se eu vier aqui e dar um localhost 2.3000/index.html, ele consegue acessar aqui a minha página, tá? A gente poderia utilizar, né, React, Vue, Angular, Template Engine aqui, sem problema nenhum, só que dessa forma a gente vai conseguir fazer funcionar também tranquilamente, tá? Então agora, aqui a gente tem, né, as salas que a gente pode selecionar. Eu vou selecionar aqui uma, vou digitar aqui um usuário, e se eu der entrar, ele já veio aqui para nosso chat.html. E olha só, ele já gerou aqui pra gente o ID do nosso WebSocket, né? Se eu der um reload aqui na minha página e voltar, ele gerou aqui, que eu dei 2 vezes o reload, né? Ele gerou aqui um novo ID de socket, né? Então, toda vez que esse nosso arquivo do chat, ele for carregado, ele vai gerar um socket para o nosso usuário, tá bom? Então, agora que a gente já entendeu essa parte, que a gente já está conseguindo fazer a comunicação entre o nosso cliente e o nosso servidor, a gente precisa receber essas informações, né, de qual sala o usuário ele quer se logar e qual que é o username desse nosso usuário, porque a gente vai precisar dessas informações para armazenar no nosso código, né, para a gente conseguir fazer a comunicação correta entre as salas, né. Por exemplo, se um usuário está na sala de Node, as mensagens geradas naquela sala só podem ir para usuários que estejam na sala de Node, né? Se o usuário está na sala de Elixir, as mensagens que ele digitar ali só podem ir para os usuários que estão logados na sala de Elixir e assim por diante, tá? Então, o que a gente vai precisar receber aqui no nosso chat? Se a gente for olhar aqui na nossa URL, ele passa aqui para a gente, né, na URL, qual que foi a sala selecionada e qual que é o username do nosso usuário. E como que ele passa essa informação, né? Aqui no nosso HTML, a gente tem o name tanto no nosso input, quanto também no nosso select. Então, quando a gente dá um submit, ele vai enviar, né, para as informações que tem ali o name para dentro do chat HTML. E aí, aqui dentro, a gente pode recuperar essas informações. E aí, como que a gente consegue recuperar essas informações, tá? Tem uma função que é a função URL Source Params. Com essa função aqui, com essa classe, a gente consegue ter acesso às informações que estão vindo na nossa URL. Então, eu vou criar aqui um username, passar aqui um URL Source Get, e vou pegar o que está aqui dentro de username, e vou fazer aqui um room, e vou pegar também o que tá vindo aqui dentro de select room, né? É isso? Isso mesmo, select room. E aqui dentro do meu URL source params, eu vou pegar o que tiver dentro de Windows. Deixa eu ver se é location. Windows,
history.location, deixa eu ver aqui. Eu acho que é Windows Location.source. Isso mesmo. Windows Location.source, tá? Então ele vai pegar o que tiver ali na nossa barra e a gente consegue ter acesso a essas informações. Pra gente ver se tá pegando de fato, eu vou passar aqui um console log com o username e com a sala, tá? Deixa eu abrir aqui o meu console. E agora, se eu der um reload aqui, ele tá funcionando aqui sem problema nenhum. Dani, por que você não tá indo lá no index.html, né, colocando ali o nome e dando entrar? Bom, porque basicamente, como ele pega essas informações da URL e já tá setado aqui na URL, né, e eu não quero alterar, eu posso fazer aqui direto sem problema nenhum, tá? A gente poderia até fazer sem a página do index.html, mas isso daqui vai servir pra gente por enquanto. Bom, então agora com essas informações, a gente precisa enviar essas informações para o nosso WebSocket. Deixa eu fechar aqui, só deixar esses 3 que é o que a gente vai precisar, tá? Bom, quando a gente fala de WebSocket, a gente pode pensar que ele vai se dividir basicamente em 2 pontos, né? Existem outros, mas vamos pensar em 2 pontos. O primeiro ponto é quando a gente quer emitir alguma informação e o segundo ponto é quando a gente quer receber alguma informação, tá? Então aqui, dei um socket igual a IO, o meu usuário se conectou na minha aplicação, show de bola, não precisei fazer mais nada para ele se conectar. Agora que ele está conectado, eu quero enviar para o meu servidor qual que é a sala do usuário e qual que é o username para ele armazenar. Bom, então se eu quero enviar alguma informação, eu uso o emit, né? Se eu quero receber alguma informação, se eu quero ficar escutando alguma informação, eu vou enviar um on, tá? A gente vai ver isso na prática durante o desenvolvimento desse Code Drops, tá? Mas só pra gente entender, basicamente, a gente vai utilizar um emit para emitir alguma informação e o on para ficar escutando alguma informação, tá? E tanto o emit quanto o on eu posso usar tanto do lado do meu servidor quanto do lado do meu cliente, tá? No caso aqui, a gente vai utilizar o nosso JS como sendo o nosso cliente, porque é o nosso front-end, e aqui esse nosso WebSocket.ts vai ser o nosso servidor, tá? Então eu posso usar o emit e o on em qualquer lugar que ele vai funcionar da mesma forma, tá? Então aqui, agora eu tenho o meu socket, né? Eu posso dar um emit, tá? Eu quero emitir uma informação para o meu servidor. E quando eu emito uma informação para o meu servidor, eu preciso passar qual que é o nome, né, do evento que ele vai emitir. Isso daqui a gente pode criar quantos eventos a gente quiser, tá? Não existe um número limite, não existe eventos padrões, a gente cria o evento que a gente quiser. Por exemplo, esse meu primeiro evento, eu quero informar para o meu servidor qual que é a sala que o meu usuário ele escolheu. Então eu posso criar aqui, deixa eu ver, select room, por exemplo, tá? Então eu vou enviar para o meu servidor qual a sala e qual o username desse meu usuário, tá? E aí, no segundo parâmetro, eu posso passar essas informações. Então eu posso passar aqui o username e a sala que ele escolheu, tá bom? Beleza, criei aqui, né, um evento que emitiu, né, um socket que emitiu um evento. Aqui dentro, eu preciso criar algo que fique escutando esse evento, né? Porque quando a gente emite, a gente precisa fazer alguma ação. Então, aqui no meu servidor, eu vou criar um socket.on, tá? Select room. Então, eu vou ficar escutando esse evento aqui que vai ser gerado pelo meu cliente, beleza? E por que eu utilizei aqui o socket e não o I/O, né? Quando a gente quer fazer algo mais relacionado ao cliente que está de fato
emitindo esse evento, a gente utiliza o socket, tá? Então, o socket, ele é algo único, ele vai ser direcionado ali pelo cliente. Se eu quero, por exemplo, emitir algo para minha aplicação toda, então, se eu quero que o meu server emita uma mensagem para minha aplicação toda, por exemplo, para todos os usuários, aí eu utilizo o I/O, tá bom? E aqui, então, eu tenho o socket.on, que ele vai ficar escutando esse evento e ele vai receber essas informações que a gente passou aqui, né? Do username e do room. Então aqui eu posso dizer que ele vai receber um data, ou o nome que eu quiser dar para esse meu parâmetro, tá? Vou colocar aqui um console log, só para a gente ter certeza que esses nossos parâmetros eles estão chegando até o nosso servidor, tá? Vou rodar aqui novamente, só para ficar mais limpo. Se eu dou aqui um reload, né? Ele teoricamente já se logou. E olha só, ele já mostrou aqui, né, qual que é o username e qual que é a sala que esse nosso usuário, ele tá se logando, né? Por exemplo, se eu voltar aqui e selecionar agora a sala de Java, ele mostrou aqui que ele tá selecionando a sala de Java e assim por diante, né? Então, agora que a gente tem essas informações, a gente precisa começar a armazenar essas nossas informações, como a qual sala o usuário se conectou, qual que é o username desse nosso usuário, para a gente começar a fazer a comunicação, né, de sala para sala, aliás, de usuários que estão dentro da sala, tá bom? Então, vou começar aqui criando uma interface aqui, vou chamar como room user. Eu vou dizer que aqui eu vou armazenar qual que vai ser o socket ID do meu usuário, o username e qual a sala que ele tá se conectando, tá? Eu vou criar aqui um array de usuários só pra gente ter um armazenamento, beleza? E aqui eu posso dar um users.push passando a room, né? A room, a sala, ela vai vir dentro desse data, então eu posso dar um data.room. Ele vai ter o username, que vai vir também dentro desse data, então eu posso dar um data.username. E o socket ID, ele vai vir dentro desse socket, então eu posso dar um socket.id, beleza? Então, quando o usuário ele se conectar, que ele selecionar uma sala, eu já vou armazenar essas informações dentro desse meu array, beleza? Show de bola! A gente já armazenou esse nosso usuário dentro do nosso array, então a gente já vai conseguir ter acesso a todos os usuários que estão logados ali dentro da nossa aplicação. Só que agora a gente precisa conectar esse nosso usuário dentro de uma sala, né? Porque até então eu selecionei a sala, mas eu não tô falando nada que esse meu usuário, ele tá nesse momento entrando em uma determinada sala, tá? E como que eu faço para ele se logar, para ele se conectar, para ele entrar em uma determinada sala? Eu posso dar um socket.join, tá? Esse join, ele vai jogar esse meu usuário para uma sala. E qual que vai ser a sala? Vai ser o meu data.room, tá? Então, a partir desse momento aqui, o meu usuário ele vai estar conectado em alguma sala. Então, se eu quiser enviar uma mensagem para uma determinada sala, se meu usuário estiver conectado nessa sala, estiver logado nessa sala, ele vai conseguir ter acesso a essa informação, tá bom? Então, a gente viu aqui, conseguimos conectar o nosso usuário em uma determinada sala, tá? Agora, o que a gente precisa? Bom, a gente vai precisar fazer alguns passos aqui, né? Por exemplo, se o nosso, como a gente viu, toda hora que o nosso usuário ele dá um reload na nossa aplicação, é gerado um novo socket. E a gente não quer que seja gerado vários sockets, né? Que fique poluído esse nosso usuário aqui. Então, o que eu vou fazer? Antes de eu dar um users.push, eu vou verificar se esse meu usuário ele já está dentro dessa sala, tá? Porque um ponto importante é que o usuário ele vai poder entrar em várias salas que ele quiser. Mas eu preciso ver se nessa sala esse usuário já está ali dentro. Se ele tiver, a única coisa que eu vou fazer é alterar o socket ID, porque a única coisa que está mudando nesse momento vai ser o socket ID do usuário, tá? Então, eu vou fazer aqui um user in room e eu vou percorrer o meu array
Então, vou fazer aqui um find, tá? E eu vou verificar se o meu username, ele é igual, ao meu data.username. E não, né? Igual aqui. Se ele é igual ao data.username. E também eu preciso verificar se a sala é igual. Porque se a sala for diferente, eu posso inserir ele sem problema nenhum, tá? Então, vou verificar se o user.room é igual a data.room. Se for, a única coisa que eu vou fazer é dar um user in room .socket ID e vou alterar passando o novo socket ID. Se não for, eu coloco aqui o meu users.push dentro do meu else, tá? Então, se ele já existir, eu só altero o meu socket ID. Se ele não existir, aí sim, eu insiro ele aqui dentro do meu users, tá? E aí a gente pode ver, eu vou até dar um console log aqui, passando os nossos usuários, tá? Deixa eu colocar pra cá e esse pra cá, só pra gente conseguir testar melhor. E eu vou dar um reload aqui. E olha só, ele mostrou aqui, né, esse usuário com esse socket ID. Se eu der aqui um novo reload, perceba que ele tá mantendo, né, o mesmo usuário, só tá mudando o socket ID, que é o que a gente precisa para esse momento. E aí, agora que a gente já conectou o nosso usuário na sala, para a gente testar, o que a gente precisa? A gente precisa conseguir enviar a mensagem, né, desse nosso usuário. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui dentro do nosso chat.js, eu vou criar um evento para quando eu digitar aqui alguma mensagem e eu der um enter, eu consiga capturar essa mensagem e enviar para o meu servidor, para ele enviar, de repente, para salas que estão escutando, né, fazer tudo o que a gente precisa. Então, aqui, eu vou pegar esse meu input, deixa eu ver, ele tá dentro desse ID, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar um document.getElementById, e aqui eu vou tentar usar o JavaScript mais puro possível, tá? Don't add event lister, passar o evento aqui do clique, e eu vou pegar aqui o evento, tá? Eu vou verificar se meu event.key, é o key aqui, event.key é igual a enter. Se for, eu vou pegar a minha mensagem, que vai estar dentro do event.target.value, tá? Então, isso daqui vai fazer com que, ao eu digitar alguma coisa e dar um enter, ele vai conseguir recuperar essa mensagem. E só pra gente ter certeza que tá funcionando, vou colocar aqui um console log message, tá? Dou um reload aqui. Oi, tudo bem? E ele não tá funcionando. E por que ele não tá funcionando? Porque aqui não é clique, aqui é o key press, né? Quando eu digitar, quando eu pressionar o enter, aí sim ele tem que ir a mensagem. Então, vamos ver. Oi, tudo bem? Agora sim, tá funcionando, tá? Então, só pra gente ganhar também mais um tempo, pra gente não precisar ficar voltando, eu já vou limpar. Quando eu digitar aqui, eu quero que ele limpe pra mim esse campo. Então, aí, eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um event.target.value igual a aspas duplas ou aspas simples, só para ele limpar aqui para mim. Agora sim, já tá limpando. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa mensagem que o usuário ele digitou e a gente vai enviar para o nosso servidor. Então, aqui dentro mesmo, eu crio um socket.emit. Eu vou emitir aqui o evento message, tá? E vou passar a mensagem que o usuário ele tá digitando. Só que aqui eu preciso pegar também qual que é a sala, né, que esse meu usuário ele tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um considera. A sala a gente já tem, que é essa que tá aqui em cima, tá? Então eu vou criar aqui um data passando a sala, a mensagem e também o
username, né? Qual que é o usuário que está enviando essa mensagem, tá? Embora a gente tenha aqui o nosso socket que daria pra gente pegar qual que é o usuário, vou deixar assim só para caso a gente precise, né, desse username. E aqui agora, então, eu vou passar esse meu data com essas 3 informações. Aqui no meu WebSocket, então, depois que eu criei esse evento aqui, eu vou criar um socket.on message, né? É quem vai ficar escutando esse evento. Ele vai ficar escutando o evento data. E aí, o que que ele vai fazer quando ele receber essas mensagens? A gente vai precisar salvar as mensagens e enviar para usuários da sala, né? Bom, para a gente salvar essas mensagens, a gente poderia fazer de algumas formas aqui. O cenário ideal seria a gente armazenar num banco de dados. Só que para a gente fazer o teste, né, como eu sempre falo, não ficar muito longo, eu vou criar aqui um array de mensagens, tá? Vou criar aqui também uma interface só para a gente ter uma tipagem melhor. E aí a gente vai salvando tudo dentro desse nosso array. Claro que toda vez que a gente fizer um reload na nossa aplicação, né, toda vez que o nosso servidor ele reiniciar, a gente perde essas informações, tá? Mas aí depois é só você substituir para o banco de dados que vai funcionar perfeitamente. Então vou criar aqui uma interface message. Essa minha interface message, ela vai ter qual que vai ser a sala que recebeu essa mensagem para a gente conseguir dividir melhor, tá? Ele vai ter o text, né? Qual que é o texto da mensagem. Ele vai ter uma data de criação da mensagem e o username, né? Que enviou essa mensagem. Eu acho que só essas 4 informações aqui, para esse momento, vai servir pra gente, tá? Então agora aqui, eu vou criar aqui um const message. Já defino aqui que ele vai ser do tipo message, para ficar mais fácil. Então, ele vai ter um room, que vai vir dentro de data.room. Ele vai ter o username, que vai vir dentro de data.username. O text, deixa eu ver onde que eu coloquei, dentro de message. Então, data.message. E ele vai ter aqui um create date, que eu vou colocar um new date. Então, ele vai pegar o momento que o usuário, que o servidor recebeu essa informação e vai criar aqui, né, um create date para essa mensagem. A gente poderia colocar aqui um ID, mas acho que para esse momento aqui não precisa, tá? E agora aqui, então, eu vou armazenar dentro daquele nosso array essa nossa mensagem aqui que o nosso usuário ele criou, tá bom? E agora então a gente precisa enviar essa mensagem para dentro da nossa sala, né? E como que a gente faz para enviar? Lembra que eu disse que a gente tem a emissão pelo socket e a emissão pelo I/O, né? Se eu quero enviar para todo mundo na minha aplicação, eu uso o I/O. Se eu quero enviar para esse determinado usuário, eu uso o socket. Como eu quero enviar essa mensagem para todos os usuários de dentro da minha sala, eu vou utilizar o io.to e aqui dentro desse meu to eu vou passar qual a sala que vai receber essa informação. Então eu passo aqui o meu data.room e aqui eu vou emitir alguma informação. E o que eu vou emitir? Qual evento que eu vou emitir? O mesmo que a gente criou, o mesmo evento de mensagem, passando essa nova mensagem aqui que foi criada, tá? Então, todos os usuários que tiverem nessa sala, né, que tiverem logado nessa sala, que o usuário tá enviando a mensagem, vai receber essa informação, beleza? Agora aqui, então, no nosso chat.js, deixa eu remover aqui esses console log desnecessários, acho que era só esse, né? Aqui, então, eu vou criar um socket.on, tá? Então, perceba que aqui a gente emitiu a mensagem, né? A gente emitiu um evento de mensagem. Agora eu vou ficar escutando esse evento. Então, eu fico aqui dando... eu dou um socket.on message. Ele vai receber aqui um data, né? E a gente pode dar aqui um console log dentro do data para ver se tá tudo funcionando, beleza?
Então a gente já fez bastante coisa aqui, né? Vou dar um reload aqui só para ele conseguir recuperar essas atualizações, tá? Se eu der aqui uma mensagem, oi, tudo bem? Ele já recebeu aqui essa informação. Deixa eu passar para cá. Ele já recebeu aqui, né? Deixa eu colocar aqui, sim. Com as informações, que é a data de criação dessa mensagem, a sala, né? Qual o texto e qual o username que enviou essa mensagem. Será que ele tá funcionando? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo criar aqui uma nova aba anônima. Deixa eu ver. Aqui. Vou chamar aqui o localhost 3000 /index.html. Vou selecionar aqui uma outra sala, né? Vou colocar aqui um outro usuário. Vou dar entrar. Isso aqui a gente já vai mudar, né? Eu vou fazer o seguinte, vou enviar aqui uma mensagem e aí não pode receber nessa sala que tá com o Java, né? A gente vai mudar aqui também, mas a gente sabe que o da esquerda tá na sala do Node e o da direita tá na sala do Java, tá? Então, vou falar assim, oi, tudo bem? E olha só, se a gente for reparar aqui, ele não passou para cá, né? Então, vou colocar aqui, ó, sala, Node, dou um Enter. E ele não tá passando para cá. Então, teoricamente, isso tá funcionando, né? Agora a gente pode prosseguir aqui no nosso código. E o que a gente precisa fazer agora? Deixa eu deixar, é bom, né? Deixa eu colocar aqui pra gente ter uma referência melhor. Bom, a gente precisa pegar, então, essa nossa mensagem que o usuário digitou, né? Colocar aqui na tela. A gente precisa mudar aqui onde está olá e username e o nome da sala, né? E depois a gente precisa, quando o usuário se logar em uma sala, recuperar todas as mensagens que já tiverem ali naquela sala, tá? Então vamos começar pegando essa informação e jogando para cá. Para isso, a gente vai pegar esse nosso messages aqui, tá? Essa nossa div. Vou criar aqui um const message div igual a document.getElementById messages. Deixa eu minimizar aqui. Assim fica melhor. Eu vou pegar a informação que tá vindo aqui nessa mensagem e vou inserir aqui dentro desse new message, tá? Opa. Então eu posso pegar... Deixa eu ver como que a gente fez aqui. Eu vou fazer o seguinte, para cada nova mensagem, eu vou criar uma nova div aqui, tá? Então, eu faço o seguinte, message div.innerHTML mais igual. Por que esse mais igual? Eu quero que ele sempre crie uma nova, né? Mas que ele não sobrescreva aquelas que já existam, tá? E como eu vou mesclar aqui tanto o texto, né? O nosso código, com também variáveis, eu vou utilizar esse literal template aqui, tá? Então, eu peguei aqui esse meu HTML que eu já tinha aqui. E agora eu vou substituindo aqui onde eu quero. Então, aqui eu vou pegar o data.username, né, que é essa informação. Aqui eu vou pegar o data.text, tá? E eu preciso também da data, né? Desculpa. Da data que essa nossa mensagem foi criada. A gente tem aqui o created@, né? Só que essa daqui é uma informação enorme que não vai fazer sentido pra gente, né? Vamos deixar um pouquinho mais bonito o nosso código. Então, eu já deixei aqui importado essa biblioteca day.js, né? Que facilita bastante. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um day.js. Eu passo meu data.created@, .format, e eu passo o formato que eu quero que a minha data seja formatada, né? Então, eu vou passar dia, dia, mês, mês. E passo aqui a hora e o minuto, tá? Então, é basicamente isso que a gente precisa. E se tudo estiver funcionando, a cada mensagem que o nosso usuário digitar vai ser inserida aqui pra gente, tá? Deixa eu remover já esse... Vou deixar comentado aqui. Só pra gente não ficar com coisa errada aqui. Eu vou digitar, oi, tudo bem?
Cannot... Tá. Então, beleza. Deixa eu só verificar aqui. Aqui é messages, né? Então, deixa eu ver. Oi, tudo bem? Teste. 1, 2, 3. E tá funcionando aqui pra gente, né? Já tá funcionando aqui. A nossa mensagem, ela já tá indo aqui. Então, o que a gente vai fazer? Para eu não esquecer, que é muito provável, eu já vou mudar aqui, ó, onde tá olá, username, sala. Então, eu vou criar aqui, assim que ele se logar, essa informação tá dentro do username. Então, eu vou pegar aqui. Posso pegar aqui mesmo, tá? Const username div igual a document.getElementById e username. E eu dou um username diver.innerHTML igual olá. Pego o username, né, que é o que tá vindo da minha URL. Posso colocar aqui. Você está na sala e passa aqui a variável room, tá? Então, vamos ver. Olá, o nosso usuário, olá, Dani, você está na sala Java. Show de bola. Só que perceba que agora, né, a gente fez aqui o reload e ele não trouxe as mensagens aqui pra gente que a nossa sala, ela já tem, né? Então, o que a gente vai fazer? Assim que o nosso usuário, ele escolher uma sala, a gente vai recuperar as mensagens que tem dentro dessa sala e a gente vai repassar para nossa tela. E aí, para isso, a gente vai aprender mais uma coisa legal que dá pra gente fazer dentro das nossas funções, tá? Deixa eu pegar aqui onde a gente faz a seleção da nossa sala, né? A gente pode tanto receber alguma informação vindo do nosso cliente, como a gente também pode repassar essa informação, né? Então, a gente pode ter ali, né, os nossos dados, mas a gente também pode ter uma função de callback, né? E o que é uma função de callback? É uma função de retorno, tá? Então, aqui, quando o nosso usuário, ele selecionar uma sala, eu quero que ele faça, né, toda a parte de se conectar com a sala, verificar se o usuário já existe dentro dessa sala, mas eu quero que ele retorne para o meu usuário todas as mensagens que tiver dentro dessa sala, tá bom? Então, para isso, para ficar um pouquinho mais limpo o nosso código, eu vou criar aqui uma função getMessagesRoom. Vou passar aqui qual que é a sala do nosso usuário, tá? E aqui a gente pode... Dentro dessa nossa... Deixa eu colocar aqui Messages Room. Dentro dessa nosso array de mensagens, a gente pode fazer um filter, né? Um filtro. E retornar todas as mensagens... Nossa, quanto O aqui. Todas as mensagens que tiverem dentro dessa sala aqui, né? Que o usuário estivesse logando. E aí a gente retorna aqui o Messages Room, tá? Só para ele não ficar muita coisa aqui. E agora, então, aqui dentro da nossa função, né? Antes da gente finalizar a nossa função, depois do nosso else, eu vou criar aqui um const messages room, chamando o nosso get messages room, passando o nosso data room, né? Que é a sala que esse usuário está se conectando. E aí, eu vou passar essa informação para dentro do meu callback, tá? Então, quando ele finalizar tudo, ele vai retornar todas as mensagens que tiverem dentro dessa sala. E aí, aqui dentro do meu select room, eu passei aqui, né, primeiro parâmetro, o evento, segundo parâmetro, o data, e eu posso ter aqui um response, né, qual que é o retorno da minha função, tá? Eu posso colocar aqui um console log, só pra gente ver se quando a gente tá se logando, ele tá pegando aqui as mensagens. Então, vou dar aqui um reload. Ele trouxe aqui vazio, né? Colocar aqui, oi, tudo bem? Trouxe aqui pra gente, vou dar um reload, ele tem que aparecer aqui pra gente, né? Porque aí agora sim, a nossa sala já tem uma mensagem, né? E olha só, ele trouxe aqui pra gente, tá? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar
essas mensagens, né, que já estão geradas dentro da nossa classe, né, que já estão ali. Vamos imaginar que a gente está pegando no nosso banco de dados e a gente vai colocar aqui na tela para o nosso usuário, tá? Esse nosso response, ele vai retornar um array de mensagem. Então, a gente pode fazer o seguinte: response.forEach, né, fazer uma interação em cada... Posso até colocar aqui, né, messages. Colocar aqui messages, faça um for each, e para cada mensagem, como a gente já tem aqui, a gente não tem uma função, então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma função, uma function create message, que vai receber um data, e aí eu vou pegar toda essa informação aqui e vou passar aqui para dentro dessa nossa função, tá? Como a gente vai precisar criar essa mensagem em alguns lugares, a gente já deixa essa função aqui preparada. E aqui agora eu passo create message recebendo um data, né? Só refatorei aqui. E aqui onde a gente tem esse for each, eu vou passar um create message, passando o meu message, que é o nosso data, tá? Isso mesmo. Dou um reload aqui e olha só, ele já trouxe pra gente, né, essa mensagem. Vamos ver se tá funcionando? Deixa eu abrir aqui a outra tela, né, que a gente tinha. Deixar aqui. Deixa eu voltar aqui. E vou me logar agora na mesma sala, só pra gente ver se tá funcionando, né? Vou colocar aqui Danilo e olha só, ele tá funcionando aqui. Se eu enviar uma mensagem: oi, Dani, tudo bem? Ele tá recebendo aqui na nossa sala perfeitamente, né? Vou colocar aqui: oi, Danilo, tudo, e você? Então, tá funcionando. Agora, o que a gente precisa? Arrumar aqui o nosso logout, né? Pra gente conseguir navegar para uma outra sala para ver se tá funcionando. Então, deixa eu arrumar aqui. Minimizar aqui por enquanto. E vou fazer o seguinte. A gente tem aqui esse nosso logout, né? Que é um button. E aqui no meu chat.js, eu vou criar um document.getElementById. Vou pegar aqui esse ID, que é o logout. Add event listener. Clique. Pego o evento e eu vou dizer que quando ele clicar, né, nesse botão de logout, eu quero que ele faça um location href, um redirecionamento para minha página do index.html, tá? Então, deixa eu colocar aqui essa tela. Dar um reload aqui. Logout tá funcionando. Vou para minha sala de Node. Vou colocar aqui o usuário Danilo. Entrar. Não tem nenhuma mensagem, né? Então vamos ver. Oi, estou na sala de Node.js. Dou um Enter. E a mensagem aqui funcionando. A mensagem não foi para a sala de Java, que tá o correto, né? Agora, se eu vou aqui, né, dei um logout, se eu venho aqui para a sala de Node e digito aqui, né, meu usuário e entro, a mensagem tá aqui funcionando. Então, vou colocar aqui: oi, Danilo, tudo bem? E tá funcionando a nossa aplicação. Olha só que bacana. A gente criou uma comunicação entre salas, né, utilizando aqui o WebSocket, né, o Socket ID. Deixa eu aumentar aqui, diminuir aqui, com pouca coisa, se a gente for ver, né? Olha só o nosso WebSocket aqui, com poucas informações, a gente conseguiu criar uma comunicação entre salas. A gente poderia fazer comunicação entre usuários, né? O que é bastante comum, mas eu achei interessante trazer essa comunicação entre salas, né, fazendo esse join, e a gente poderia utilizar vários métodos que tem ali dentro do Socket.io, né? A gente poderia, por exemplo, aqui fazer uma verificação se já existe um username dentro dessa sala. Se já existir, a gente não deixa o usuário se logar, né? Enfim, tem muita coisa que dá pra gente fazer utilizando o Socket, tá? E aí,
Uma coisa que eu já quero deixar aqui, claro que muita gente tem essa dúvida. Dani, posso utilizar socket então para tudo? Sim e não. Você não é proibido nem proibida de utilizar o socket, né? Porém, não é para tudo que ele faz sentido. O socket, ele vai fazer sentido se você precisar de uma comunicação ali em real time, né? Se você precisa dessa comunicação tanto da parte do cliente quanto da parte do servidor também. Isso sim é interessante o socket. Agora, se você precisa receber, por exemplo, se você está fazendo ali, sei lá, algum relatório, por exemplo, que você não precisa ali de uma comunicação em real time, que você pode fazer reload, não faz sentido você ter o socket, tá? Agora, se você precisa, por exemplo, tô criando ali um dashboard que eu preciso de uma notificação em tempo real, né? Por exemplo, aquelas notificações que a gente vê no Instagram, no Facebook, né? Nessas redes sociais aí que a gente vê por aí, aí sim o socket ele faz sentido porque a gente tem uma comunicação ali em tempo real mesmo, tanto vindo do servidor, né, do servidor para o cliente, quanto do cliente para o servidor, tá bom? Bom, o Code Drops de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo, deixa seu comentário. Dani, não entendi, é uma parte. Eu acho que a gente poderia fazer dessa forma. Eu vi em algum outro lugar dessa forma. É possível? Deixa aqui embaixo, porque eu vou estar lendo. A gente vai estar conversando, tá bom? E também deixa aí, né? Se você tem alguma sugestão de tema também que você gostaria que eu abordasse aqui, também é só deixar aqui nos comentários. E também te convidar a fazer parte da nossa comunidade no Discord. Tá aqui também na descrição desse vídeo, é só entrar lá que você vai ter a oportunidade de bater um papo com a gente, de conhecer novos desenvolvedores e desenvolvedoras, e a gente vai ficar muito feliz de ter a tua presença ali dentro da comunidade, tá bom? Então deixa aí seu curtir, seu compartilhar, compartilha aí com quem você acha que quer aprender um pouco de WebSocket, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até o próximo, beijo, tchau, tchau!